E aí, desenrolado, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre organização. Então, se você sempre achou que o Power BI é uma coisa que você faz e só você consegue mexer, eu quero desmistificar isso com você. O Power BI é sim possível você mexer, outra pessoa mexer depois, né, fazer uma passagem de bastão desse arquivo. E, inclusive, vocês conseguem mexer até em conjunto, certo? Se tiver minimamente organizado. Então, o grande ponto desse vídeo aqui é mostrar para vocês como organizar melhor o BI, seja para passar para uma outra pessoa, seja para você ter mais organização em BIs que são muito complexos, ou até mesmo trabalhar em conjunto e o mesmo BI, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Quero mostrar aqui para vocês o menu, então a gente tem esses dois pontos aqui. O primeiro é criar uma tabela medida, certo? Então a gente organiza numa tabelinha as principais medidas e a gente consegue salvar em subpastas, né? Pastas e subpastas. Então isso daqui são algumas dicas de organização, existem outras, né? Mas aqui eu quis trazer essas duas principais, que são as que eu mais uso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Indo aqui para a nossa tela dividida, apareceu o meu BI aqui, certo? Esse BI é totalmente em branco. E aí, basicamente, eu vou importar o mesmo arquivo, que eu chamei de pastas, 3 vezes, tá bom? Esse arquivo é super simples. Ele tem duas colunas apenas, uma com o número de 1 a 3 e uma outra com a letra de A a C. E aí, qual que é o objetivo disso? É só ser didático, tá, pessoal? Eu vou importar aqui, vou trazer do Power Query, veja o que eu estou fazendo aqui, e vou criar 3 cópias dele, tá bom? Se a gente for aqui, ó, nessa parte aqui do meu... Opa! Se vocês forem aqui do meu lado, ó, eu vou criar vou criar 2 cópias dele, tá bom? Então, vou duplicar a primeira vez e vou duplicar a segunda vez. Por que eu fiz isso? Apenas didático, tá? Vocês vão entender quando eu carregar. Então, de um único arquivo Excel facilmente replicável para vocês, a gente tem 3 arquivos, certo? E agora eu vou criar medidas super simples também, tá? A ideia aqui não é criar medidas complexas. Então eu vou criar medidas nessa primeira pasta aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Nessa primeira pasta, aí vem aqui em cima, na verdade, né? Melhor sem um zoom. Eu vou criar aqui, ó, nova medida. Então veja bem, os arquivos estão aqui e a gente cria a medida aqui em cima, tá bom? Eu vou criar uma nova medida e vou colocar medida 1, certo? Criei dentro aqui, ó, do plano U, já criei a minha primeira medida. Vou deixar isso aqui só com uma medida. Nesse segundo, eu clico aqui e vou criar mais 2 medidas. Eu vou colocar medida 2, vou colocar igual a 2 e medida 3 igual a 3, certo? Então, pessoal, veja como é que a gente ficou aqui no resultado, tá? Vocês têm que ter isso daqui estruturado. Ou seja, eu vou ter uma tabela aqui com uma medida, uma segunda tabela com 2 medidas e uma terceira tabela sem medidas. E vocês vão entender o motivo disso daqui. Eu deixei essa última sem nenhuma medida. Então, imagine o contexto onde eu cheguei nisso daqui, eu tenho 3 tabelas, 2 delas têm medida. Primeiro ponto, né? Vamos voltar aqui para o menu. O menu, eu estou nessa primeira parte. Eu quero organizar as medidas em uma única tabela separada, certo? Então é isso daqui que eu estou fazendo. Vamos até revelar aqui o que tem, para vocês acompanharem certinho. Vou mostrar o que eu trouxe aqui de opções, né? Então, ó, salvar medidas na tabela atual e salvar em uma tabela apenas de medida, certo? Isso daqui, ó, salvar as medidas na tabela atual, foi o que eu acabei de fazer. Uma tabela aleatória, né? Uma tabela que eu estou utilizando. Depois, eu vou salvar em uma tabela apenas de medida. Então, vamos para esse passo aqui, onde eu vou salvar apenas em uma tabela, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o meu BI. O que eu vou fazer? Essa medida que está aqui, eu vou vir aqui em cima, na parte superior do BI, certo? Opa, vamos ver aqui. Eu vou clicar na minha medida e vou procurar em qual tabela ela está. Ó, aqui em cima apareceu. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, tabela inicial, plan 1. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou colocar na plan 3, certo? O que vai acontecer? Quando eu voltar aqui para o lado, a que estava aqui em cima, veja bem, ela não está mais aqui. Ela veio aqui para baixo. E eu vou fazer a mesma coisa com essas outras 2 medidas, tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos dar o zoom, na verdade aqui, vou medida 2, vou voltar aqui e vou clicar para plan 3. Mesma coisa, medida 3, eu vou clicar para ir para plan 3. Cadê? Opa. Perfeito.
Então, veja só que todas as medidas estão nessa planilha 3. E aí, vamos dizer que eu vou ter que sacrificar isso daqui. Como que eu vou sacrificar isso? Sacrificar porque eu quero dizer o seguinte, eu vou ter que deixar essa tabela apenas com medidas. Por isso que eu criei várias cópias dessa tabela. Tá? Existem outras formas de criar. Eu podia criar uma tabela branca, uma tabela nula, mas eu fiz aqui criando cópias, tá bom? Então eu vou ter que ocultar essas colunas. E você pergunta, pô, Murilo, por que eu tenho que ocultar? Na hora, primeira coisa, para eu ter uma tabela de medidas, tá? Então vou explicar para vocês. Para eu ter uma tabela de medidas, eu só posso deixar as medidas. Então eu tenho que ocultar as colunas que existem nela. Eu tinha duas, eu ocultei uma. Agora eu vou ocultar a segunda coluna e veja o que vai acontecer. Ela vai sair da parte inferior. Pessoal, presta atenção. Ela vai sair da parte inferior e vai para a parte superior com um novo símbolo. Eu vou ocultar e vocês vão ver que já aconteceu. Ó, então vamos lá. Ela estava aqui embaixo, certo? E aí para onde que ela veio? Ela veio aqui para cima. Ela veio aqui para cima. Aqui, ó, ela veio aqui para cima, certo? As medidas ficaram todas juntas e o símbolo mudou também, tá? Esse símbolo é uma calculadora. Esse outro símbolo é como se fosse uma tabela, tá, pessoal? Então, essa que é a transformação. Isso daqui que a gente chama de tabela medida. Então, isso daqui é a minha tabela medida, ou seja, ela só tem medida, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso menu. Então, a gente fez a primeira parte da aula, certo? A primeira parte do vídeo, que é fazer uma tabela somente com medidas. A segundo ponto é salvar as medidas em pastas. Então, veja bem, eu consigo organizar como se fosse pastas do meu próprio Windows, do meu MacBook, sei lá, o que você usa, mas essa é a pasta do computador, tá bom? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai organizar isso aqui em pasta, tá? Então, voltando aqui para o BI, certo? Qual que é o ponto? Eu vou ter que vir aqui do lado, ó. Tá vendo que tem várias opções aqui do lado? Eu tenho que sair disso daqui e clicar nessa daqui, ó. Não, essa aqui não, é essa daqui. Eu tenho que ir na terceira opção, tá bom, pessoal? Então eu vou clicar nela. E onde que vai estar a minha transformação, né? A minha organização em pasta? Vai estar aqui, ó. Certo? Então vamos focar nisso aqui. E aí, antes de seguir para isso aqui, pessoal, eu sempre gosto de deixar o aviso aqui. Se você gosta da minha didática, se você realmente acredita que Power BI pode ajudar você, seja na sua carreira, a empreender ou fazer qualquer coisa que dependa de dados, dá uma conferida que eu deixo uma formação completa aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então confere lá, qualquer dúvida fala comigo. Voltando para a aula, tá? Aqui a gente vai trabalhar nessa parte aqui para fazer as pastinhas, tá bom? Então deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de entender, certo? Então eu tenho aqui as minhas medidas e eu tenho aqui uma aba chamada propriedades. Ela abre automático, tá, pessoal? Então não se preocupe. Vamos voltar aqui. E aí, pessoal, eu vou clicar nessa parte aqui. Nessa parte, na verdade, é na medida. Eu vou clicar em uma medida. Tá? Então, eu vou clicar em uma medida só. Quando eu clicar em uma medida, aqui na parte de propriedades vai aparecer isso aqui. Ó. Eu vou rodar aqui para baixo e vai aqui, ó, pasta de exibição. Isso daqui que é o ponto, certo? Eu vou ter que digitar o nome da pasta. Pode parecer, nossa, vou ter que programar. Não é isso, só vou ter que digitar um nome. Eu vou colocar um nome aqui. Ó. Eu vou colocar 01 e vou colocar medida sem número. Vou separar desse jeito aqui. Medida sem número. Então, olha o que aconteceu. Eu criei uma pasta aqui. Ó. Essa pasta contém a minha medida, que realmente não tem número, tá? Ela só está escrito medida. Essas colunas aqui, elas estão ocultas, então não se preocupe com elas, tá bom? Então, já criei a minha pasta. Agora, não, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso aqui para medida, só medida, certo? Medidas, tá bom? Só efeito didático. E aí eu coloquei só uma dentro, eu posso colocar mais duas medidas lá dentro. Vou clicar numa, arrastar para a pasta e ela vai automaticamente dentro da pasta, tá bom? Então tá aqui, ó, a minha tabela com a pastinha. Agora vamos voltar para vocês verem como que fica lá no início, né? Vou voltar, vou vir aqui e olha que legal que fica aqui do lado. Tem aqui a minha tabela de medidas, dentro dela eu criei uma pasta chamada medidas, uma pasta 01, certo? O nome você coloca da forma que você achar melhor. Beleza? Vamos voltar lá para a segunda parte, ou desculpa, para outra parte aqui. Vamos dar um zoom. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta, eu vou criar uma subpasta agora. Então, vamos clicar novamente na medida, vamos aqui na parte de propriedades, novamente eu vou aqui, tá pessoal? Pasta de exibição. E aqui que está o grande ponto. Então,
Preste atenção que essa é a principal parte aqui para criar subpasta, certo? No Windows, no MacBook, a gente sempre usa a barrinha invertida. Na verdade, a gente cria pastas e quando a gente vê o caminho na parte superior, ele está com várias barras invertidas. É exatamente essa lógica. Eu vou colocar aqui, ó, barra invertida. Ó, isso aqui, pessoal, isso aqui é importante, tá? Eu vou colocar essa barra aqui e vou digitar o nome. Então, eu vou colocar barra invertida, 01.1 e vou colocar medidas sem número, que aí vai ter só uma. Beleza, então, como eu estava selecionando só a medida, ela já colocou aqui uma subpasta, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou clicar na medida 2, e aí para fazer de uma vez só, eu vou segurar Shift e vou na medida 3. Então, vê que ela selecionou as duas, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou aqui na parte de exibição, já tem 01 medidas, eu vou clicar aqui, vou colocar barra invertida, e aí vou colocar o nome que eu quero aqui, ó, 01.2, vai ser medidas com número, e vou dar Enter. E aí já organizou aqui. Vamos voltar para o início para ver como que vai ficar. Então está aqui, ó, do meu lado direito, certo? Eu vou fechar aqui as duas tabelas. Vou fechar aqui essa medida e vou deixar aqui tudo fechadinho, tá? Então eu criei então relembrando aqui o conteúdo, né? Eu criei uma tabela somente com medidas. Dentro dessa tabela eu criei uma pasta, certo? Chamado medidas e depois dentro dela eu criei mais duas pastas. Uma chamada medidas sem número e outra chamada medidas com números. Deixa eu aumentar aqui, tá aqui, ó. Então temos a tabela medida, tá bom? Uma que tem sem número porque a medida não tem número e outra com número porque tem o 2 e o 3, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Antes de terminar a aula aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso menu, certo? E vamos ver se foi tudo contemplado, certo? Se todas as etapas aqui foi contemplada. Deixa eu revelar os outros dois antes de terminar esse vídeo aqui. Vamos lá. É isso. Então, veja só que aqui do lado, né, salvar pastas e medidas, e a gente salvou em pasta e em subpasta. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.